Gente, vacina rotavírus é sempre uma polêmica, né? E eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso, porque é vacina, vacina tem seus benefícios, mas a gente tem que entender, né, o que pode acontecer com nossos filhos neste momento para saber tomar aí as maiores precauções ou saber o que fazer depois, né? Então, isso é muito importante. Informação salva, e é para isso que eu estou aqui, para conversar com vocês sobre as possíveis contraindicações da aplicação da vacina. Está lá na bula. É claro, gente, que cada caso deve ser avaliado. O médico que está te acompanhando e te instruindo, ele deve avaliar o caso, né, específico do seu filho ou filha, para saber se realmente é uma contraindicação, se o risco-benefício, né, vai compensar, porque é uma vacina, protege contra uma doença que pode matar em alguns casos. Então, isso é muito importante que seja dito e que isso fique bem claro. Mas, se a criança está no estado, por exemplo, né, uma criança APLV com sintomas gastrointestinais, que está em ampla inflamação, ampla reação alérgica, ainda não está estabilizada, está com muito sangramento intestinal, pode ser que naquele momento seja contraindicada a indicação. Então, em alguns casos, o que pode acontecer? Essa vacina ela pode ser um pouquinho atrasada, né, em alguns dias, ele tem uma faixa ali de idade da criança que eles aplicam a vacina. Então, conversem também com o pessoal do posto, né, ou com a clínica que você vai aplicar rotavírus. Olhe qual é o prazo máximo. E procure estabilizar o seu filho quanto antes, né, acabar com essas reações alérgicas, desinflamar esse intestino para que ele fique íntegro, saudável, para tolerar melhor a vacina. Isso é muito importante, porque se o intestino está muito inflamado, as células estão inchadas, estão abertas, sangrando, né, a chance da criança ter um efeito colateral maior aumenta também, né? É meio óbvio, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Agora, quando a gente vai buscar por efeito da vacina rotavírus em criança PLV na internet, a gente encontra de tudo um pouco, né? Relatos de famílias que falam que foi a vacina que desencadeou a PLV na criança, relatos aonde né, a mãe ou a família fala que a criança ficou muito mais sensível depois da aplicação da vacina, enfim, crianças que estavam estabilizadas e depois da vacina ficaram desestabilizadas, né, em reação alérgica por bastante tempo. Temos muitas coisas, mas eu, como nutricionista, tenho que trazer sempre aqui para vocês o que tem comprovação científica. E fato é que até o momento nós não temos um estudo científico validado com uma boa metodologia, né, que confirme que a vacina rotavírus possa causar a PLV, tá? Nós não temos esse tipo de estudo científico até o momento. Nós temos relatos na literatura de efeitos colaterais, efeitos adversos, mas nós não temos algum estudo científico que mostre essa causalidade, né? Então, vacina rotavírus pode causar a PLV, não temos ainda nada nesse sentido. Mas, do meu filho foi dada a primeira dose e eu acabei dando a segunda dose também. A médica orientou que era importante, enfim. Acabei dando a segunda dose e veio mais uma reação terrível de mais 40 dias de reação. Então, gente, conversem, né? É importante que vocês saibam disso, porque dando a vacina e a reação acontecendo, que você não se culpe, que você não restrinja ainda mais a sua dieta, ou que você culpe a fórmula que a criança está utilizando, né? Fica aquela troca de fórmula, corta alimento, é isso que não pode acontecer, né? Então, a criança entrou em reação da vacina, a gente sabe que é da vacina, vai fazer ali o máximo possível para dar um conforto para a criança, dependendo dos sintomas que a criança tenha, né, se esses sintomas aumentaram, enfim, e tratar aquilo sabendo que é um efeito da vacina que vai demorar um tempo para passar, né, principalmente porque agride o intestino, e a gente sabe que as reações ali no intestino, elas demoram mais a passar, demoram mais a acabar, então, muitas vezes é sofrido, né, o bebê sofre, a gente sofre, todo mundo junto, mas entender também que é um processo, que a criança tende a melhorar, né? Na maioria dos casos vai melhorar, fazendo tudo certo, dieta de restrição certinha,
pode acontecer, sim, da criança ficar mais sensível neste período. Por quê, gente? Como o vírus, ele vai causar ali uma inflamação no intestino, né? E quando a criança tem a reação, acontece ali uma inflamação no intestino. Esse intestino inflamado, as células ficam inchadas, a parede fica esburacada, ela fica mais permeável, ela abre. Então, pedaços de proteína que normalmente não passariam podem começar a passar ali de dentro do intestino, né? Pela parede intestinal, e logo depois ali da parede do intestino estão as células de defesa do organismo, está o sistema imune, né? E o sistema imune de uma criança que já é a PLV, ele é mais hiperreativo, ele tende a reagir mais do que o normal, fazer guerra para proteínas que não deveria fazer, exemplo de proteínas de alimentos, então tem uma maior chance da criança realmente naquele momento fazer mais reação por pedaços da própria proteína do leite de vaca que está passando, ou até de outros alimentos. Então, nesse período de inflamação, realmente a gente tem que ficar bastante atenta, com uma dieta bem feitinha, os cuidados do dia a dia bem feitos, para que a criança consiga desinflamar e estabilizar, né, parar de ter sintomas o mais rápido possível. Isso, gente, é essencial, um excelente acompanhamento de médico especializado em alergia e de nutricionista especializado em alergia para te auxiliar nesse processo que muitas vezes pode não ser tão tranquilo, infelizmente não tão fácil assim, né? Tem que entender o processo todo, tudo que pode estar acontecendo aí com a criança nesse momento para que a criança tenha um socorro, uma ajuda o mais rápido possível. E é por isso que sempre, né, como mãe de alérgico, nutricionista, sempre que eu posso, eu estou aqui com vocês, dando essas aulas, trazendo informações de qualidade, né, com validação científica, com muito respeito, muita ética, muito acolhimento para ajudar o máximo possível. Eu sempre tento trazer para vocês muito do que eu não tive e gostaria muito de ter tido. Todo passo a passo. Tá? Desde o início dos sintomas, passando pelo correto diagnóstico, né, o que a família tem que fazer nesse momento e como a família vai caminhar aí, fazendo a evolução do tratamento de forma segura, né, no caminho ali mais curto em direção à tolerância. Porque a cura, gente, das alergias, né, a tolerância que a gente fala na área dos profissionais de saúde, ela vai acontecer de forma espontânea, né, na medida que cada sistema de defesa, cada sistema imune ali de cada criança vai amadurecendo e vai parando de reconhecer que alimento é um agressor e pode fazer mal à criança. Então, cada criança vai ter o seu momento. É claro que dependendo dos sintomas que a criança apresenta, né, e algumas outras informações ali, a gente tem uma média de tempo para aquisição de tolerância. Já dei aula para vocês falando sobre isso, né? Quando acontece a tolerância da PLV e de outras alergias alimentares. Mas até isso acontecer, o nosso papel como mãe de alérgico, pai de alérgico, é garantir que a gente forneça para os nossos filhos o melhor tratamento, né? Que a gente tenha as informações para trazer segurança, tanto para a alimentação dessa mãe que está em aleitamento, ou para que a gente entenda qual fórmula está sendo utilizada, até para saber se a indicação está correta, isso é muito importante. Tem muita coisa errada acontecendo aí, a gente precisa saber, inclusive para saber discutir e conversar sobre o assunto, tá? A gente não pode, gente, ser passivo, completamente passivo no tratamento para nada na vida, né? Principalmente quando a gente fala de saúde dos nossos filhos. Então, a gente precisa entender, a gente precisa saber o que está acontecendo, até para saber questionar o que está sendo passado ali como tratamento, tá? Então, é importante.